junto com meus colegas David Tobias e Renan Porciúncula, vamos trazer o hormônio ácido abscísico. O ácido abscísico, ABA, é um hormônio vegetal que atua em vários processos de desenvolvimento de plantas, incluindo a dormência de sementes e gomos, o controle do tamanho do órgão e o fechamento estomático. Ao contrário de outros hormônios já estudados, o ácido abscísico é um inibidor do crescimento, principalmente durante o período do inverno, quando a planta acaba passando por alguma condição adversa. Em casos de condições extremas, ocorre a produção desse hormônio. Esse hormônio é produzido a partir do ácido mevalônico, dos cloroplastos e em outros plastídeos. Sua síntese é alta em folhas maduras e sementes, sendo que seu transporte ocorre normalmente via floema. O ácido abscísico é um hormônio encontrado em briófitas, com exceção das hepáticas, pteridófitas, vegetais superiores e fungos. Ele atua no retardamento do crescimento e desenvolvimento desses organismos. O ácido abscísico é conhecido por inibir a produção dessas enzimas, enquanto a gibberellina promove a elucidação da participação do ácido abscísico em respostas ao frio, salinidade e estresse hídrico, levou à sua denominação como hormônio do estresse. É um hormônio de extrema importância, pois está relacionado com a regulação de vários processos celulares, tais como a superação da dormência de sementes, transição do estado embrionário para o estado de dormência e crescimento vegetativo, além de exercer funções nas respostas a estresse abióticos e bióticos. O ABA atua ligando-se a receptores na membrana plasmática das células guarda. Quando isso ocorre, as células guarda ficam flácidas e ocorre o fechamento do estômago. O ácido abscísico é um hormônio vegetal sintetizado principalmente nas folhas, mas também em pequena concentração no caule e na coifa. Atua na inibição do crescimento caulinar e radicular, na quebra da dormência de sementes e no fechamento dos estômatos quando falta água nas plantas. Podendo ser produzido tanto nas folhas, caules e raízes. O ácido abscísico está relacionado com outras situações, como por exemplo, quando uma planta passa pela falta de H2O. Isso se torna uma ótima condição para a produção e acúmulo desse hormônio nas folhas. Assim, gerando fechamento dos estômatos, é uma forma em que a planta tende a economizar água em períodos de seca. Aqui o modelinho de como o ácido abscísico fecha os estômatos, em resposta ao estresse hídrico. Esse mapa mental mostra as principais ações dentro da planta, que estimula a abscisão, promove o fechamento dos estômagos, inibe a germinação de sementes e ele atua no desenvolvimento de gomos. A não germinação da semente está diretamente voltada com o acúmulo do ácido abscísico, pois acaba impedindo uma germinação prematura, de forma que a semente germine no tempo certo. Em regiões mais áridas, as sementes apenas germinam após serem molhadas. Isso faz com que o excesso de ácido seja removido, fazendo com que ocorra germinação, fazendo que ocorra o seu desenvolvimento, transportado pelo xilema e pelo floema. Em algumas plantas, a quebra de dormência relaciona-se à queda dos níveis do hormônio ABA. Isso significa que elas irão germinar somente quando ocorrer uma queda acentuada nos níveis desse hormônio.
A germinação das sementes é inibida pelo ABA, em antagonismo com a gibberelina. O ABA também evita a perda de dormência em sementes. Esse fitohormônio, diferentemente da alcina e citocinina, possui uma característica inibitória no que diz respeito ao crescimento. Ele é responsável por cessar o crescimento de algumas plantas em determinadas épocas do ano. Isso, sem dúvidas, é fundamental para que uma espécie consiga se estabelecer em ambientes com climas extremos. Sob condições de estresse hídrico, o fechamento dos estômatos é um mecanismo primordial para evitar que as plantas fiquem desidratadas pela transpiração. Um modelo bastante difundido aponta o ABA como principal fator para o desencadeamento de uma série de eventos que resultam no fechamento de estômatos e, consequentemente, na tolerância ao estresse hídrico. Em condições de estresse hídrico, alguns tecidos apresentam um acréscimo de até 50 vezes na concentração de ABA. O processo de translocação do ácido abscísico ainda não está bem elucidado, porque não se sabe quais partes das plantas são as maiores responsáveis pela taxa de incremento nas concentrações de ABA, nem como essas moléculas são translocadas nas formas tão rápidas. Durante o desenvolvimento das sementes, existe um momento no qual o embrião paralisa a divisão celular e inicia o acúmulo de reservas. Essa transição de fases é correlata com um aumento na concentração do ABA. Durante a maturação da semente, ocorrem dois picos no acúmulo de ABA. O primeiro está associado ao tecido embrionário materno, que ocorre aos 10 dias após a polinização, e o segundo num período mais avançado, na fase de maturação, onde o aumento de ABA é promovido pela semente, ocasionando a desidratação do tecido. Na maturação de semente, ocorre um acúmulo abundante de proteínas e carboidratos. O acúmulo de diferentes cadeias de carboidratos e a expressão de genes são controlados pela ação de fatores reguladores na presença de ácido abscísico. O segundo pico no acúmulo de ABA, origem do próprio tecido de semente, é responsável pela dormência, pois o acúmulo das proteínas LEA ocorre perda de cerca de 80% de água, reduzindo todos os processos metabólicos, sendo esse basicamente o mecanismo que induz as sementes ao estado de dormência. A relação entre a concentração ABA e o ácido gibérico nas sementes é o principal fator para a manutenção do estado de dormência, pois o aumento da produção na proporção de ácido gibérico nas sementes é responsável por induzir os processos iniciais da germinação. O ABA, como hormônio do estresse, está intimamente relacionado com a tolerância a várias condições de estresse, como choque térmico, seca, salinidade e frio, e a alteração dos padrões de expressão gênica durante o estresse. Muitos genes expressos durante diferentes condições de estresse abiótico são dependentes da presença de ABA. Alguns desses, porém, não respondem à aplicação de ABA exógeno. A partir da manipulação de plantas mutantes com diferentes respostas ao estresse e ao ABA exógeno, foram obtidos grandes avanços na elucidação das rotas. Esse fitohormônio, diferentemente da alcina e citocina, possui característica inibitória no que diz respeito ao crescimento. Ele é responsável por cessar o crescimento de algumas plantas em determinadas épocas do ano. Isso, sem dúvida, é fundamental para que uma espécie consiga se estabelecer em ambientes com climas extremos. Aqui só a estrutura molecular do ácido abscísico. E aqui as referências. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.